Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Chá com Especialista. Nessa noite muito especial, nós vamos conversar com o Dr. Flávio Cadegiani, endocrinologista de Brasília. Tá entrando aqui, só aguardar. E vamos conversar sobre um tema que é super importante, que está muito em alta nesse momento, né? Nesse período que a gente está vivendo. Boa noite, doutor Flávio. Boa noite, tudo bem? Como você está? Tudo jóia, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco no Chá com Especialista, tá? Você preparou seu chá? Eu preparei meu chá. Ele está aqui com uma, com um pegador aqui para poder manusear. Eu fiz com hortelã e eu gosto do choque do gelado com quente. É uma tradição minha. Tanto que eu fiz na realidade com hortelã, que eu tive uma crise alérgica. Eu estou agora neste momento com uma mega crise alérgica. Oh, E aí eu preparei para mim hortelã com frutas vermelhas, coloquei mirtilo, mirtilo, coloquei amora. Neste momento elas devem estar desfaceladas aqui, eu vou achar, tá algum lugar aqui dentro, mas nossa, isso sinceramente deve ficou ter uma ficado uma delícia. delícia, né? Essa combinação hortelã com frutas vermelhas ficou excelente. Nossa, Eu devo ter algum pé naqueles norte europeu, porque eu tenho uma coisa muito louca de. Eu gosto do gelado com quente. Então, aqui em casa, terminando a pandemia, eu vou instalar uma sauna gelada, ou como uma brincadeira, um frigorífico humano, que vai ser menos 10, 12 graus, do lado de uma sauna a 50 graus. Então, eu vou sair dos 50 para o menos 10, fora a máquina de gelo para entrar na banheira com gelo, que a gente chama de crioterapia, né? Inclusive, é um dos tratamentos mais eficazes para a recuperação muscular pós-treinamento intenso. ai, Embora que a delícia. crioterapia atrapalhe no ganho de massa, né? Então, mas às vezes esse choque quente com frio, que foi o que eu acabei de fazer aqui, joguei a menos 23 graus, as pedrinhas de frutas vermelhas aqui dentro, deu um choque bem interessante. Nossa, deve estar uma delícia. Eu fiz um chá convencional, né? Juntei camomila com capim-cidreira, hortelã e erva doce, né? Para Sim, favorecer o sono. Tá? Doutor Flávio, eu sei que muita gente te conhece, né? Muitos que estão entrando aqui na live, mas eu queria que você se apresentasse oficialmente antes da gente começar a nossa conversa. não, vai ser um prazer. Bom, meu nome é Flávio Cadegiani, eu sou médico endocrinologista, com título de mestrado e doutorado de verdade. É, assim, independente de qualquer coisa, assim, ela é verdadeira, tem o diploma, tem até os vídeos. E eu tenho envaidado para a área da pesquisa junto com a clínica, que é uma coisa que são poucos lugares no mundo que existem que apresentam essa capacidade. Então, o meu objetivo é ser um médico clínico mesmo, e um médico pesquisador de forma concomitante, porque essa interface entre a clínica, geração de observação, teste, para gerar evidência, ela é privilégio de poucos. Isso mesmo em países desenvolvidos, trabalha ou numa área ou na outra. Então você vê muita dificuldade no que a gente chama de medicina translacional. E mais do que nunca, agora a gente precisa dela porque a gente está precisando dos mecanismos para tentar predizer respostas na Covid-19, né? Hoje, inclusive, você lançou nas suas mídias sociais um trabalho que você vai estar desenvolvendo, não é isso? Exatamente. É, só colocar uma coisa importante. Eu deixei para fazer um anúncio mesmo aqui na live. A nossa pesquisa é o seguinte: pouca gente sabe, não foi divulgado no Brasil, mas lá fora está saindo nos maiores sites. Homens carecas têm um risco até 70% maior de complicar na Covid do que não carecas, tá? O que acontece nessa história? Já ajustados para idade,
presença de doenças, comorbidades, uso de medicamentos, peso, índice de massa corporal, os carecas ou aqueles calvos têm um risco muito maior. Isso foi descoberto na Espanha, numa análise observacional, e aí pesquisadores dos Estados Unidos tinham encontrado a proteína que chama TMPRSS2, que facilita a entrada do vírus nas células através de uma outra proteína chamada ECA2, e viram que ela é mediada pelos mesmos hormônios que geram a calvície. Aí eu me intrometi na história porque eu tinha proposto uma indicação que é antihipertensiva, que é a espironolactona, e que agora está muito em voga na dermatologia para melhorar pele, cabelo, porque ela tem uma atuação contra esse receptor, o que em tese também seria mais um mecanismo de proteção pela espironolactona, sabe? E aí, nessa história, a gente acabou fazendo uma conexão. Ontem, inclusive, só contando um dado que a gente ainda não publicou, que a gente vai submeter até depois de amanhã. A gente encontrou ontem, tá, Leandro? Eu não te falei. Que dos homens carecas ou que fizeram transplante, né, capilar, os que usam finasterida ou dutasterida têm uma chance até 80% menor de complicar do que os carecas que não usam. Agora, eu não sei se esse efeito usando agudamente é exatamente o que a gente vai testar na pesquisa, né? A pesquisa foi aprovada pelo clinicaltrials.gov, ele está na reta final na questão do comitê de ética aqui. Enquanto isso, a gente já vai fazer a parte de protocolo, né? E a gente vai avaliar ou a dutasterida ou a espironolactona já com o tratamento proposto com ou ivermectina ou nitazoxanida, que seria o conhecido Anita. Eles têm uma equivalência, a gente está falando muito da ivermectina. Inclusive, assim, a minha opinião é que ela deveria ser usada do ponto de vista profilático, deveria ser semanal e não a cada 2 semanas, porque embora a minha vida dela seja 12 dias, qualquer coisa faz com que a minha vida dela caia. Além disso, ela precisa de uma concentração mínima para poder agir. Abaixo dela, você não tem qualquer ação, você não tem o meio termo. Então, mas enfim, mas a ivermectina tem que tomar cuidado, uma coisa que eu não vi ninguém recomendando, e nem que é, pelo menos até onde a gente saiba, não se pode ingerir álcool associado com ivermectina. Isso é uma coisa muito importante. Mesmo até por conta da ação dela no fígado, né? E mesmo quem usa de forma profilática, quem está usando a cada 15 dias, eu não beberia um grama de álcool. E a gente eu super concordo. Pois é, eu pelo menos é um medo meu. Não tem muita literatura sobre isso, mas eu seguraria o copo nesse sentido, né? O chá pode. Até porque, doutor Flávio, quando você usa ivermectina para filariose e outras coisas, você usa uma única vez. Se vai usar por semana, então o uso é muito mais crônico. É diferente. Então, para que se submeter a um risco, né? Então, concordo plenamente que em uso de ivermectina, semanal ou quinzenal, não se deve beber, tá? Vamos falar, meus parabéns. Olha, muito, muito honrada de você estar fazendo essa... E eu agradeço a vocês. Eu agradeço a vocês por estarem fazendo a nossa duplo cego verdadeiro. A conduta de vocês, a gente respeitar 100%. Então, nem eu faço ideia. É importante deixar claro que todos vão receber o tratamento base, a prescrição. A dutasterida ou a espironolactona, que a gente vai fazer duplo cego. Só para explicar para o público o que é o duplo cego e que vocês conseguiram fazer isso para mim, foi o seguinte. Eu não sei, nem eu e nem a equipe, e nem o paciente sabe quem vai tomar dutasterida ou quem não vai tomar, ou quem vai tomar placebo. Como todo mundo vai tomar essas outras medicações, não vai ter o risco de alguém ficar descoberto. E aí só vocês e os investigadores nos Estados Unidos que vão saber e que depois vão abrir. O nosso objetivo, desculpa só falar mais um pouco, porque eu acho que é um assunto muito em voga. Fica à vontade. Pode ser que o objetivo seja que a gente termine o estudo muito cedo, porque esse prova um benefício tão grande que se torna antiético manter o estudo naqueles que não estariam usando ou até comparando com uma população geral. Então, esse é um objetivo que é um término precoce pelo bem, né? Isso é ótimo. A gente está torcendo muito. Foi uma honra você ter nos escolhido, doutor Flávio, para ser o fornecedor desses medicamentos, tá? E a gente fez realmente com toda a técnica que a gente já usa e com um carinho especial aí, né?
Meus parabéns e sucesso, né? Vamos torcer, eu estou torcendo, sim, até rezando para dar certo, viu? É verdade. Conta um pouco para a gente, agora vamos para o nosso tópico, obesidade em tempos de Covid. Conta para a gente um pouco, vamos do começo, o que é a obesidade e os males que isso faz para a saúde, né? Tá. A gente tem o termo obesidade, ele é um termo utilizado para todos que têm que todos que têm um índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? É o seu peso em quilos dividido pela altura em metros, dividido de novo pela altura em metros. Então, na calculadora, você põe o peso em quilos, divide pela altura em metros. Então, se você tem 85, é 1,85, dividido por 1,85. Se você tiver mais de 30, em tese, você tem a obesidade. Só que esse é o conceito de saúde pública, que ele serve em estudos populacionais, mas quando você faz uma abordagem individual, você acaba tendo algumas armadilhas. Pessoas que têm mais massa muscular normalmente têm um IMC mais alto e não necessariamente são. Poxa, obrigado, gente. Não necessariamente Muitos são pessoas com elogios aqui, obesidade. viu, doutor Flávio? Imagina. E ao mesmo tempo você tem uma obesidade de IMC normal, ou que a gente chama de obesidade sarcopênica. Então esse é um conceito que precisa ser expandido. A pessoa ela tem um peso normal, só que ela tem tão pouca massa magra. Lembrando que a massa magra ela é muito pesada. Então, quando você tem pouco dela, você tem pouco peso porque você deixa de ter aquele tecido, aquele que é mais pesado. E aí você tem um peso normal, só que você é metabolicamente obeso. O conceito de obesidade ele precisa então ir muito além do que isso. Eu sempre sugiro que se a gente fica entre a fita métrica de uma circunferência abdominal e o IMC, se eu tiver que optar, eu hoje prefiro a fita métrica. E a gente tem os tipos de gordura. Você tem a gordura. Primeira coisa muito interessante, você tem a gordura branca, que é a gordura do corpo inteiro, e tem a gordura marrom, que é a gordura do bem, que ela é termogênica, que ela acelera o metabolismo e ela é anti-inflamatória, termogênica, mas sem acelerar de palpitar, e ela tem N benefícios em outros aspectos. Aí você tem a gordura branca, você tem a subcutânea, que é a gordura que fica embaixo da pele, e você tem a gordura visceral, mas não acabou aí. Só para colocar uma coisa, você tem a gordura abdominal, nem toda gordura abdominal é visceral. Aquela gordura abdominal mole é a gordura branca, é a gordura subcutânea. Aquela que você não palpa que a barriga está dura é porque a gordura está entre os órgãos empurrando a barriga para frente. Um jeito interessante e prático, isso eu falei poucas vezes para as pessoas até hoje que a gente tem evidenciado, é o seguinte: você olha na sua barriga de lado, se o pico da gordura ela estiver em cima do umbigo, acima do umbigo, essa gordura é a barriga, é muito mais visceral. Se a gordura principal estiver embaixo do umbigo, a gordura ela é mais subcutânea. E a gente agora está estudando um assunto muito interessante que eu ainda vou escrever, eu estou louco para escrever, tenho estudado bastante, que é o Kobe beef, aquela gordura entre o músculo, que você vê aquela carne, aquele mármore, aquela gordura entre os músculos, ela tem um papel extremamente importante, positivo ou negativo, tá? Eu vou dar um exemplo. Você tem um acúmulo de ácidos graxos e triglicerídeos em duas grandes populações. Paradoxalmente, atletas e pacientes com doença metabólica, como obesidade e diabetes. A grande diferença é que o paciente atleta ele usa esses triglicerídeos para fazer atividade física, principalmente mais prolongada. Enquanto que quem tem diabetes, esse daqui serve só para criar resistência à insulina. Então a gente ainda está aprendendo sobre essa gordura que chama IMAT, Intermuscular Fat Tissue, então assim, Adipose Tissue. Então é uma gordura recente, ela é difícil um pouco de medir, você só consegue medir ela por algoritmos e mesmo assim na ressonância. Mas uma dica prática é o seguinte: você olha aquela pessoa muito seca e ela tem 15% de gordura aparecendo no T7, provavelmente a gordura está dentro dos músculos, tá? Mas a gente ainda está aprendendo muito com isso. O músculo hoje é um tecido endócrino, nós conhecemos mais de 50 hormônios produzidos pelo tecido muscular. E por que eu digo isso? Hoje a gente sabe que o músculo é tão importante para a obesidade quanto a própria gordura.
muita gente coçou a cabeça aí quando falou do umbigo e tal. Então, não olha para o coleguinha, né? Doutor Exato. Flávio, uma queixa que a gente tem recebido das pessoas em geral é que esse período de pandemia mudou os hábitos de vida e acabou trazendo ganho de peso para as pessoas. Como você tem visto isso no consultório? Procede? Como que está isso no seu dia a dia? Eu brinco, primeira coisa, eu tenho um viés de análise, porque uma parte dos pacientes que ganharam peso acabaram fugindo um período, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, a gente é um momento que não é hora de crucificar ninguém, não é hora de julgar ninguém, nem jogar pedra. Essa ansiedade, a incerteza do que vai acontecer, o risco iminente, sempre muito próximo, essa espécie de roleta russa de quem vai piorar, não vai piorar, a economia quebrando, essa questão de você não consegue salvar a economia e a vida ao mesmo tempo, em tese, tudo isso gera ansiedades que a gente desconta. É natural do ser humano descontar, e ninguém desconta na rúcula, na selga. Você desconta em coisas que, em comum, elas são muito calóricas. Ela pode ser pro lado do salgado, pro lado do doce, da fritura. Se misturar todos, você tem um sabor melhor ainda, né? Então, ela acalma a gente, ela afaga, ela anestesia um pouco. É temporário, mas anestesia. Existem vias, se discute muito se a comida gera uma compulsão verdadeira ou não. Eu acho que a discussão ela não precisava ir para esse lado, ficar classificando. O fato é que para algumas pessoas existe essa dificuldade, os primeiros dias são muito difíceis, e até a ausência do que fazer ou a mudança de ritmo quebrou todo mundo. Então, depois eu estou vendo alguns comentários que eu sei exatamente o contexto. Da Milena, oh meu Deus. Então, assim, a gente e nisso não aumentou só o consumo de comida, aumentou muito o consumo de álcool. O aumento de consumo de vinho e outros foi assim, na casa dos mais 100%, dependendo de onde é. Então, é extremamente importante que não é só a comida que está sendo a vilã. Então, o primeiro ponto é a gente admitir que esse problema existe, admitir que nós somos seres humanos e não máquinas, e falar, ok, está tudo bem, eu não vou morrer por causa disso. Lembrando que, embora por um lado a obesidade tenha se mostrado o maior fator de risco para a pandemia, e é uma coisa que eu já quero falar, dá tempo de você melhorar um pouco a perda de peso, mas não precisa sair correndo. Melhor é se cuidar e se prevenir. Porque uma perda de peso muito rápida pode ser que traga alguma disfunção imunológica. Com certeza. Isso é muito, muito importante mesmo. Não é hora de dieta drástica, né, doutor Flávio? É o momento da gente ter um pouco de compaixão consigo mesmo. E quero voltar para a linha, quero voltar a cuidar da minha alimentação, né? Para entrar no eixo de novo, né? E sobre o impacto na saúde, acho que é bem senso comum, mas na pandemia você já citou, né, que é um grupo de risco, né? Mas tem a saúde fora a pandemia também, com todos os riscos que a obesidade traz, né? Não, com certeza. Eu acho que, infelizmente, a gente precisou da pandemia para mostrar que a obesidade é uma doença. Tá? Então, a gente precisou desse aumento de risco específico da obesidade para entender que a obesidade ela é em si uma doença, sim. A gente tem que tomar cuidado porque a gente acha que porque no exame de sangue está normal, que está tudo bem. O primeiro nível que você tem alteração é no nível gênico. Deixa eu só ajustar aqui porque eu tive uma interferência felina aqui por trás. O primeiro nível é o nível gênico, que é o nível da transcrição de genes maléficos. E a gente tem que lembrar que essa transcrição, lembrar não, né? Explicar, você tem alguns efeitos rápidos que ele gera, ação biológica, mas a maior parte dessas ações são de longo prazo, então você não vê na hora. Então, e outra coisa que queria muito que todos entendessem, e é uma coisa até para a nossa profissão médica, que eu explico para todos, é o seguinte: você faz um exame de sangue, você tem uma fotografia, um snapshot daquele momento. Além das variações circadianas ao longo do dia, ou então infradianas, que são semanais, ou ultradianas,
Então você pode pegar num pico ou numa queda, em alguns hormônios em particular, você é uma soma do que você foi a vida inteira. Você é a área sobre a curva. Você é a soma da sua história. Então, a obesidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. A obesidade reativa, que é uma obesidade com duração de menos de 5 anos, traz muito menos risco do que aquela obesidade de longa data. Então, o tempo aí importa, tá? Só por tudo isso para trazer o quê? Que a obesidade, ela é uma doença mesmo ela não tendo uma expressão clínica naquele momento, sabe? Então, e não se trata, isso é muito diferente de obesofobia, pelo contrário. Inclusive, assim, entender que a obesidade ela é uma doença, é uma simples escolha, tá? A palavra escolha de estilo de vida, ela me incomoda um pouquinho, porque às vezes a pessoa ela quer, ela tem a vontade. Só que quem tem a tendência genética que conta até 70%, ela precisa ser muito mais forte do que quem não tem a tendência para conseguir seguir no estilo de vida. Que embora ela queira, ela tem atores muito fortes do ponto de vista químico, cerebral, de autossabotagem, de maior prazer associado à comida, de desinibição, quando você consegue comer, começa a comer, você não consegue parar. Então você tem N aspectos e todos andam juntos. Você tem alguns genes que são extremamente importantes. Tem um gene chamado FTO, que é um gene num cromossomo 15, que ele é um kit. Ele atua em um monte de coisa ao mesmo tempo. E são as mesmas pessoas que metabolizam mais caem quando param de comer, que ganham mais rápido. Então você tem uma série de aspectos que geram obesidade. Então, entender que a obesidade é uma doença de verdade significa que não só falar, mas sim interpretar um tratamento para obesidade, seja qual ele for, de forma tão séria quanto qualquer outra doença. E não tratar com desdenho quando alguém faz um tratamento que não é só dieta, atividade física. A dieta, atividade física é o principal, a combinação é a principal, é o mais importante, mas nem todos conseguem. Então, não há nada de errado ela buscar ajuda adicional. E a pandemia está mostrando que, às vezes, o fruto desse preconceito contra o tratamento da obesidade, que acaba gerando esse aumento da prevalência, leva a situações literalmente trágicas, como a que a gente tem vivido hoje. Tem uma pergunta bem interessante aqui, doutor Flávio, que existe alguma perspectiva de terapia gênica para a obesidade? Eu queria fazer um comentário da terapia gênica. Existe uma possibilidade que esse coronavírus, o SARS-CoV-2, tenha um potencial para terapia gênica. É uma coisa muito interessante. A terapia gênica, hoje, principal, ela é feita com a gripe, com adenovírus, com um dos vírus da gripe. Ela vai lá no DNA e muda. O problema, a terapia gênica tem já existe o primeiro tratamento aprovado de terapia gênica, tá? É numa questão de doença autoimune, tem estudado para câncer, etc., para silenciar genes. Mas a terapia gênica ainda está num caminho muito precoce. Outro ponto importante, que talvez na obesidade, a terapia gênica como única modalidade não traga bons resultados. A obesidade é uma doença muito complexa para que uma abordagem única traga os resultados que eu queira. Por isso que uma terapia promissora que tem vindo são moléculas múltiplos alvos, tá? Essa sim, teve uma molécula que a gente chama de triagonista, que é agonista de GLP-1, que é um hormônio liberado pelo intestino, cujo representante é dulaglutida, liraglutida, semaglutida, que é conhecido aí Victoza, Saxenda, Trulicity, Ozempic. Também, junto com glucagon, que é um hormônio que contrapõe a insulina, e GIP, que é um outro hormônio, também intestinal. Essa combinação dos três, inclusive, você quando vai começar a testar uma molécula muito nova, nem a concentração a gente tem muita noção, né? Então você vai lá, 4, 40, 400, 4.000, no bem preliminar, né? Porque você não consegue saber nem a distribuição intratecidual, etc. Alguns ratinhos, infelizmente, acabaram tendo uma inanição muito grande. Então, pode ser que essa molécula gere a perda de peso de 50%, 60%, 70% sozinho. Mas isso é uma coisa para daqui 7, 10 anos, não é para agora. Hoje a gente combina tratamentos, seja ele farmacológico, seja ele com a parte psicológica, com a parte de estilo de vida. E aí trazer uma grande que é a seguinte: um paradigma interessante.
quanto mais esforço você faz para perder peso, por incrível que pareça, você mais rebote a chance de você ter. Quanto mais você se mata por alguma coisa, o corpo acaba pedindo mais, então maior chance de compulsão. Então, tem uma proposta interessante, que é você fazer uma dieta intermitente, que é você deixa a pessoa 2 dias de dieta, um dia sem. 2 dias com, um dia sem. No dia sem, você deixa ela livre. Vai perdendo a graça, porque você sai da ausência de perspectiva de comer o que você quer para a perspectiva programada. Se eu souber assim, não, daqui 2 dias eu vou comer o que eu quero, você acaba se segurando. Além disso, com o tempo, a gente observou, e tem alguns trabalhos a gente tem até mostrado, que com o tempo o consumo calórico desses dias livres vai caindo, porque vai meio que perdendo a graça a comida. Tá? Então, assim, E a pessoa vai se adaptando ao novo estilo de. Bom, também mexe com tudo, né? Se você ingere menos, os mecanismos de saciedade vão se ajustando, vão se adaptando. Acho que isso tudo vai interferir, não é verdade? não, com certeza. Mas tem a questão também do que é proibido, coisa simples, do que é proibido é mais É. gostoso. Você tem a questão metabólica, que você consegue manter o metabolismo, mas tem que ser programado. E a questão da não proibição, ela dá uma tranquilidade e harmoniza um pouco mais a relação da pessoa com a comida. Porque a relação do paciente com a comida, ela não é uma relação harmoniosa. É uma relação de amor e ódio, é uma relação de compulsão, de compensação. Então, entendendo isso, a gente consegue propor. O que eu quero dizer é que a gente precisa de novas soluções, porque se a gente bater na mesma tecla, não tem por que esperar resultados diferentes. Inclusive, eu até clamo os nutricionistas para a gente passar por um plano de consultoria nutricional e que seja uma coisa bem no aspecto prático. Eu acho que as novas ferramentas vão ajudar, inclusive, a humanizar a vida digital. Eu acho que o caminho acaba sendo esse. Muito interessante. Por um outro lado, também existe, você citou os nutricionistas, né, que são grandes parceiros aí no processo do emagrecimento. É, também existe uma busca, e do lado aqui, já dizendo da nossa prática, né, como farmacêutica, de inclusive produtos de origem natural que atendam a esses mecanismos de ação. Então, por exemplo, ano passado a gente começou a trabalhar com um produto que se chama Wasabi Gene, que é um extrato de wasabi, que demonstrou através de estudos que ele tanto atua em genes da obesidade, um deles foi o FTO, que você ajudam a modular, né, a expressão desses genes, quanto outros genes envolvidos na obesidade, com relação à inflamação e etc., que podem ser um cofator, um coadjuvante no tratamento, né? E também na área de suplementação nutricional, a gente busca. Eu gosto muito de enxergar o quadro da obesidade classificando tipos, assim, situações preponderantes, se é ansiedade, se é taxa metabólica basal baixa, né? E classificar. Mas o que está acontecendo? Hoje, mesmo os estudos na área de suplementos, eles têm procurado aqueles que atuam em diferentes canais, né? Com múltiplos alvos, né? Então, realmente, isso é o sonho de consumo, encontrar algo ou várias soluções, que pelo que eu saiba só uma, né, ainda não tem, várias soluções que possam favorecer a perda de peso atuando por diferentes mecanismos de ação. Eu Não queria é fazer isso? muito importante, tá? Que eu acho que ajuda até a correlação, a linkar as diferentes medicinas, que eu acho que é extremamente importante que eu vou comentar. O que vai parecer dificilmente você consegue um fitoterápico atingir o nível de evidência 1A, porque você precisa de uma solidez científica que requer muito investimento. Então, assim, é bom deixar claro que a ausência de uma evidência nível 1A não significa ausência de ação. Isso é muito. Isso. Você não, às vezes não tem simplesmente o investimento para tal. Então, a gente sabe, por exemplo, que é muito difícil uma empresa pegar um fitoterápico e gerar um estudo para gerar evidência 1A e conseguir ter o retorno daquilo. A gente, Exato. sinceros, não tem como. Então, a gente tem que trabalhar dentro da plausibilidade e da ausência de riscos que ele mostra segurança e não há absolutamente nada de errado, pelo contrário. Existem algumas situações inusitadas, eu quero dar um exemplo
O pessoal morre de medo de corticoide, mas o corticoide usado 3 a 5 dias, ele até emagrece. 3 dias no máximo. Em especial, mas assim, não são todos, tá? Mas em especial os pacientes muito inflamados, que eu tenho chamado de inflamação metabólica. Pacientes que usam medicação anti-obesidade, que é o Saxenda, ou que a gente tem usado off-label, que é o Ozempic, e não perdem peso com ele, alguns pacientes selecionados, eu coloco o corticoide, uma prednisona, 3 dias por mês, desinflama o hipotálamo, porque o hipotálamo inflamado no cérebro não permite ação de nada. Então você tem resistência à leptina, você tem resistência ao GLP-1 central, que é esse hormônio, e aí você não consegue agir. Você desinflama e o paciente despenca o peso. Eu tive excelentes experiências que têm mostrado isso, e na realidade não é uma invenção da minha cabeça. Isso aí tem os 2, 3 papers já. Então, às vezes é muito inusitado. Eu vejo fitoterápicos atuando em pacientes que não têm nenhuma ação. A gente agora viu o metilfolato em altas doses, pacientes que têm alteração daquele gene MTHF, que se você desse isso até 2, 3 anos atrás, iam te chamar de louco desvairado. E hoje você entrou até em guideline. É porque foi tão grande, foi tão forte a ação dele para determinados pacientes, que o metilfolato em altas doses não teve como ficar atrás. É igual, por exemplo, cranberry para infecção urinária, que chegou num nível que a coisa é tão evidente que fica muito difícil também falar assim, opa, tá? Então tem que tomar cuidado. Assim, não tem evidência, significa não tem resultado. São bem diferentes. É isso, e na prática clínica se observam resultados, né? Você pode associar tratamentos e ideias, né? E você Pode falar. potencializa. Não, desculpa, você potencializa Exatamente. terápicos anti-inflamatórios, que quando você combina com a medicação, você tem uma potencialização da perda de peso porque eles permitem a entrada. Exatamente. O metilfolato, ele ganhou uma evidência gigante do ano passado para cá, inclusive na psiquiatria, né? Em altas doses, para o tratamento de esquizofrenia, de doenças mentais importantes, né? Então é isso, acaba que quando ocorre uma pesquisa e um investimento, acaba demonstrando efetividade. Talvez não para tudo, mas muita coisa positiva pode ser feita, né? Doutor Flávio, e o que que as pessoas podem fazer nesse período para parar o ganho de peso, para até mesmo perder o que já ganharam? Que recomendações? É claro que é muito individualizado, né? Eu sei que seu acompanhamento com seus pacientes é muito de perto, mas tem algumas dicas para que as pessoas possam adotar algumas medidas para evitar esse tipo de situação? Só vou comentar do Luciano a questão da escolha de qual corticoide, inclusive a escolha de qual fitoterápico, ela tem várias particularidades. Isso seria um tema para uma aula, é muito interessante. Eu acho que em questões práticas, eu acho que o primeiro ponto hoje a gente sabe que a atividade física, ela é um dos melhores medicamentos. Eu chamo de medicamento com atuação como medicamento, né? De atuação médica mesmo, para compulsão, para ansiedade, para depressão. Nós temos essa questão da máscara, do uso da máscara. Eu acho que existe um bom senso. Eu tenho conseguido correr de máscara, mas eu confesso assim que é uma máscara muito suave, que ela, assim, ela tem dupla camada, mas ela é bem solta. Então é muito aquelas máscaras que apertam. Eu acho que primeira coisa, vai fazer atividade física, usa uma máscara de pano que não precisa fechar aqui. O objetivo não é você trancar. O objetivo é você deixar. Então um tecido leve, pode ser duplo ou um tecido bem leve mesmo, macio. Uma dica, se alguém tiver aquelas camisetas da Dry Fit antigas, fazer uma máscara com aquelas camisetas Dry Fit ou bem fininhas, até aquelas da Dark Tech Field, com aquela máscara, com a máscara usando aquele tecido, você consegue correr bem melhor. Aí você faz as atividades físicas 2, 3 vezes por semana. É o seguinte, quanto mais melhor, mas o que você está fazendo já está bom, tá? Minha sugestão também, uma abordagem interessante é o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele foi originalmente estudado com dieta ad libitum, com dietas à vontade. Então, assim, originalmente muitos estudos estudaram a janela, era como uma solução alternativa para quem não conseguia controlar a comida. Depois ele foi assumindo outros papéis. O jejum intermitente
ele é um mecanismo, vamos dizer assim, temporário para evitar o ganho de peso agora durante a pandemia, porque eu acho que é o seguinte, você não ganhar peso na pandemia já é uma grande vitória. A gente precisa deixar isso muito claro, tá? Você entra, elege 8 horas do seu dia para você se permitir, se você realmente não conseguir controlar, e aí você segura no restante em líquido sem calorias, etc. Tá? E não existe quase contraindicações, a não ser o uso de medicações que baixam a pressão ou baixam o açúcar. Tomar muito cuidado para. Então, assim, é uma solução. Se conseguir controlar a qualidade alimentar, uma outra dica é o seguinte: você pode fazer esse jejum de 8 horas comendo e 16 sem comer. Você começa com 12, 12, aí você reduz a quantidade de comida para 10 horas e depois para 8. Se você conseguir controlar pelo menos a qualidade alimentar e se permitir comer nas 8 horas, mas com boa qualidade, você consegue, é melhor ainda, óbvio. E uma última dica do jejum intermitente, tem alguns trabalhos espanhóis mostrando que isso daí é pouco falado. Se você faz a janela da alimentação, se você come de manhã, por exemplo, de sete até 3, você perde mais peso do que se você fizer no meio da tarde e que perde mais peso do que fizer no fim da noite, no fim do dia. Então, fica uma dica adicional aí para todos, para quem ainda não conhece, são trabalhos bem... Alguns estão publicando ainda, tá? O Heraldo comentou aqui o uso da máscara da acidose. Então, com essas máscaras mais leves, você realmente tem alguma alteração na troca de gás, mas assim, ele tem sido muito variável, os resultados têm sido muito variáveis com a corrida com máscara. Eu tenho minhas ressalvas, mas a gente tem que pensar que nós estamos num momento único, que nós não temos a escolha perfeita, tá? Então, aí assim, você tem essas estratégias alimentares, estratégias de atividade física. Você não precisa ser um guia alimentar perfeito. O que você fizer está excelente. Não ganhar peso é uma grande vitória. Achei fantástico. Um monte de gente comentando aqui, ótima estratégia e etc. Doutor Flávio, olha, a gente sabe que nesses últimos meses, né, desde o final do ano passado, mas intensamente a partir de março desse ano, muitos estudos sobre Covid vêm sendo publicados, né? Isso trouxe alguma luz na questão da obesidade? Tem algum mecanismo que apareceu mais evidente durante essas publicações? Que luzes foram essas? Vamos tentar tirar dessa fase tão ruim, né, alguma coisa que seja favorável e positiva. Tem um sistema, eu quero chamar atenção em especial para um sistema no corpo que pouca gente conhece e nem os médicos lidam tanto, que chama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a renina é produzida pelo rim, aí ele estimula a produção de angiotensina 1 e depois angiotensina 2 no pulmão, mas em outros tecidos também. E aí que vai e estimula a aldosterona. A aldosterona é um hormônio produzido pela camada de uma glândula chamada adrenal ou suprarrenal, na camada mais externa, que aí chama zona glomerulosa, que vai e estimula a pressão. Bom, ele é responsável por quase todos os casos de pressão alta. Seja por uma coisa chamada hiperaldosteronismo primário, que é um excesso de produção de aldosterona por si só, independente do resto, então ele suprime todo o resto. Seja por 90% dos casos, que é a pressão alta essencial, que é uma hiperrenina, é uma renina em excesso produzida no rim, estimulando a aldosterona. Na obesidade, a gente nunca deu muita importância para esse sistema. Já tem alguns anos que vários trabalhos muito bem conduzidos, bem consistentes, mostram que esse sistema tem grande papel na geração de inflamação e de várias doenças metabólicas, doenças cardiovasculares e até neoplásicas na obesidade. E aí precisou vir a Covid para chamar atenção e gritar: olhem para esse sistema. Porque as disfunções desse sistema explicam, pelo menos em boa parte, o risco associado à Covid, tá? Aí eu vou fazer uma propaganda, mas não é de remédio comercial, é da molécula da espironolactona, que é o Dactone. Eu não estou puxando para o meu lado, eu não era uma coisa assim que eu chamava, só que ela mitiga, ela reduz muito os efeitos
da obesidade no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, em tese, para pacientes com obesidade, ela tem um papel muito especial na prevenção. Eu até tenho pensado no próximo protocolo incluir a espironolactona como protetor profilático para quem tem obesidade, porque ela realmente reduz. Além disso, ela é protetora dos rins, mesmo o paciente que não tem doença renal, protetora cardíaca, quem não tem problema de coração, mesmo quem não tem problema de coração, ela compensa a função cardíaca em quem tem problema de função cardíaca e ela também tem uma atuação na proteção pulmonar. Então, é uma molécula que eu acho que ela é subestimada, ela é antiga, ela é barata, ela é muito barata. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem moléculas para mim que deveriam vir, assim, a metformina. Até uma coisa interessante, porque saiu um trabalho mostrando que a metformina pode reduzir a chance de complicar pelo Covid. E explica mesmo, tá? Existe a possibilidade, uma revisão recente, que está em revisão, eu vou publicar o preprint dela, mando para você se você quiser divulgar, falando das endocrine targets, dos alvos da endócrino para Covid. E nela a gente já tinha visto, eu já tinha previsto que a metformina ia agir. E a metformina ela é um excelente antineoplásico, ela reduz a ação, ela reduz a... isso eu acho que ela chama atenção para essa questão dos fitoterápicos. Você vai entender por quê. A metformina ela reduz a incidência de vários tipos de câncer, ela reduz a reincidência, ela aumenta a sobrevida e, em tese, ela poderia até reduzir os gastos com quimioterápicos. Só que, de novo, como ela tem décadas, ela não consegue estudos tão sólidos para gerar para tudo isso. Tá? E ela, além de tudo, é o anti-aging. Tá? Essa é uma coisa sem tornar A espironolactona? Hã? Você está falando da espironolactona ou ainda da ivermectina? Oh, desculpa, da metformina. Eu baguncei. Então, assim, você tem uma ação anti-aging direta da metformina e não é aquela coisa pejorativa. Pode ser que a metformina, se usada assim, para todos acima de 40 anos, pudesse reduzir o custo de saúde pública em 20%, 30%. Mas é uma ideia muito ousada para ser colocada em prática, a despeito da falta de problemas. O efeito colateral da metformina é uma coisa gástrica, quem não aguenta. Aí você tem até metformina van, que você pode fazer uma... É possível fazer transdérmica e eu não sei se você sabe, doutor Flávio, a metformina é um fármaco que é um fitoterápico, né? Na verdade, hoje a molécula é sintetizada, mas ela veio da extração de plantas, né? Sim. Também, né? Não, por isso... É um fármaco que realmente a gente sabe que tem muita efetividade, muito interesse no tratamento em diferentes áreas, né? Muito legal a sua explicação. A espironolactona também já foi usada há muitos anos atrás pelos próprios endocrinologistas e acabou, acho que, na questão da obesidade, né? Na época, eu não sei com qual argumentação era usada, mas eu acho que pelas outras funções, e acabou caindo em desuso na obesidade, mas de repente ela volta agora aí com esse papel muito interessante, né? Só fazer um comentário, porque alguns podem falar. A metformina tem algumas ações no trato gastrointestinal, então o que ela acontece quando você toma, e você tem uma boa parte da metformina que não tem dessa absorção oral. Então é só poder deixar que ela pode deixar de ter uma ação ou outra, mas não todas, tá? Isso aqui, então ela continua. Eu tenho prescrito metformina em quem não suporta a metformina. Uma outra coisa, eu tenho pacientes tomando metformina, até uma questão para vocês. Às vezes você dilui a metformina você dilui a metformina num copo e vai tomando, parece que ela faz menos, você sente menos, tá? São só dicas de estratégia, porque ela é uma molécula muito boa para não dar certo, né? E a gente sabe que algumas pessoas realmente não conseguem tolerar. Que legal, tem jeito de trabalhar isso aí, viu? Desse negócio de diluir e tomar aos poucos. Tem jeito. Já pensei numa forma aqui. Doutor Flávio, quais são as tendências em tratamento de obesidade? Você já falou um pouco, mas talvez não tenha citado, né, algumas coisas. E eu queria te perguntar isso, que o nosso tempo passou bem depressa, mas ainda temos um tempinho, tá? Eu não queria ficar falando mesmo que as pessoas ouvem em TV todos os dias, né? Bom, primeira questão dos tratamentos em obesidade. Eu acho que a gente vai finalmente. A Covid, ela é um divisor de águas para a obesidade. É importante deixar isso muito claro. A forma como a gente vai permitir tratar a obesidade.
Primeiro ponto importante, a gente entendendo que a obesidade é uma doença crônica, a gente não vai ficar utilizando molécula ou dando remédio para 2 meses. Você precisa de moléculas que você dê pelo menos 2 a 5 anos. Ah, mas aí vai ficar tomando remédio? É muito melhor do que você tomar, às vezes, até um fito, do que você ficar tomando remédios para as complicações da obesidade. É uma questão de comparação. Ponto 2. Então, assim, a tratamento crônico não tem nada de errado. Inclusive, é uma tendência a inverter. Ah, eu vou tomar só para emagrecer. Só emagrecer é a primeira etapa. A gente está entendendo. E não tem mais essa coisa de 1 quilo por ano. A gente já viu que não, a pessoa ela nunca deixa de ter o risco aumentado. Então, assim, não existe assim 1 quilo por mês, perdeu 30 quilos, 30 quilos. Luiz, metformina a longo prazo protege o fígado. Ela limpa o fígado, tá? Só para deixar claro. Ela, inclusive, pode ser usada até para esteatohepatite. Então, ao contrário. Bom, só importante porque as pessoas pensam assim, ah, fígado. Na verdade, essas moléculas novas, elas não são hepatotóxicas. Pelo contrário, os pacientes ficam até surpresos porque as transaminases, os níveis dos hepáticos melhoram. O que acontece? Você tem quando você tem a questão dessas moléculas, você pode usar mais tempo, então não adianta você aprovar um tratamento para obesidade por pouco tempo. Você precisa consolidar essa perda de peso e ter a manutenção. A manutenção deixa de ser uma manutenção e passa a ser, no mínimo, uma manutenção ativa. Você pode associar moléculas diferentes, não tem nada de errado você associar modalidades diferentes, pelo contrário, você usar uma modalidade só vai ser cada vez mais menos bem visto. Então, exemplos: psicoterapia junto com medicação, medicação usual junto com fitoterápicos, ajuste metabólico com ajuste de vitaminas, alimentação, dieta personalizada mesmo, com as soluções para aquele paciente, tratamentos bariátricos com vitaminas e com medicações pós-bariátricas, não tem nada de errado, a pessoa não está descartada, então a gente tem muito paciente pós-bariátrico, às vezes para controlar até a parte da psique. Então, assim, você tem as combinações de terapia. O que não faz sentido hoje em dia é você dar só uma modalidade terapêutica, tá? Outra questão em obesidade é você acelerar as células termogênicas da gordura. Outra é você acelerar o potencial termogênico do músculo. A terceira é você inibir o acúmulo de gordura. Sem contudo, eu vou dar um exemplo clássico, Leandro. Não sei se você sabe. O CLA, se você tomar em altíssimas quantidades, você seca. Mas sabe para onde vai a gordura? Para o fígado. Então, você dá em altíssimas doses, você seca, você fica seco. Mas para o ser humano teria que ser pelo menos uns 70 gramas por dia, né? Se você for parar. Mas dá esse impacto. Então, assim, nem sempre o secar subcutâneo significa saúde, né? Então, assim, você tem N abordagens, você tem uma abordagem central, mais integrativa, e você assumir que você tem um problema para tratar. Então, até hoje, por que a indústria deixou de pesquisar e que eu acho que o fitoterápico entra como uma solução aí? Porque só 2% dos pacientes com obesidade são tratados. Quando é diabetes, você... Concordo com a Flávia, perfeito. Quando você... Não, até me perdi aqui, porque eu estava no meio da obesidade. Falando de transaminases. Foi para transaminase, mas assim, a Flávia falou uma coisa que é muito importante, é muito séria, que é bem interessante. Como Você me falou do CLA, que em altas doses ele seca, mas que prejudica o fígado, e aí você vai fazer uma conexão entre as abordagens diferenciadas, a importância aí dos fitoterápicos. Então, a falta de tratamento para obesidade desincentivou a pesquisa de novas moléculas. É bom deixar isso bem claro. Atualmente, existe no máximo 1 a 2 moléculas sendo pesquisadas nos Estados Unidos para a doença mais importante e que gerou a redução da expectativa de vida pela primeira vez em 60 anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a pior expectativa de vida de todos os países desenvolvidos, provavelmente justificado pela obesidade, tá? E a gente tem a questão de qualidade de vida, etc. Então a gente vai ter que tirar esse estigma do tratamento
Antigamente, ele era rechaçado para médicos ditos charlatões ou obesólogos. A gente tem que tirar essa capa. É uma ciência extremamente séria, que ainda por cima enfrenta barreiras estigmatizantes. No fundo, a estigma contra o tratamento de obesidade, seja qual for, é uma forma de obesofobia, tá? Então, assim, a obesofobia ela se instala também quando você acusa o cara e fala é só fechar a boca. A partir do momento que você fala assim, é só fechar a boca, primeiro, você acha que a pessoa não sabe. Óbvio que ela sabe. E você, assim, não é uma simples escolha. A pessoa ela precisa mover montanhas, às vezes, para aquilo. Então, a obesofobia, ela assim, se mostra de várias formas. Inclusive, o pessoal fala assim, quer dizer que você admitir que a normalização da obesidade é um problema, o que não significa ser obesofóbico. Pelo contrário, é entender e dar as mãos para isso, para poder tratar o que está associado. Então você tem N técnicas, você tem eletroestimulação transcraniana, tem vários trabalhos. Eletroestimulação transcraniana não é eletrochoque terapia, é uma terapia é uma terapia nova, relativamente nova, que tem mostrado alguns resultados. Mas, de novo, eu não gosto de falar assim, essa é melhor que essa. Tudo depende para quem e para quê, porque os resultados, independente da média, eles têm variedade de resposta muito grande. E até porque é isso, para uma pessoa, se tem um perfil algo, pode servir, para outro não, né? Na verdade, não existe regra geral, porque cada pessoa é única. E aí a personalização, tanto na avaliação do paciente quanto na definição da estratégia a ser seguida, é muito único, né? E mais, para quê, para quem, quando? Porque às vezes, durante o acompanhamento do paciente, você muda de estratégia, não é mesmo, doutor Flávio? Não, isso daí são duas verdades. A única regra que existe é a não regra, é o não padrão. Enquanto a gente tentar encaixar em padrões, o que ajuda a organização mental, você vai ter não respondedores. Então, e você tem aqueles respondedores que com o tempo deixam de responder. Você tem que mudar a estratégia. Até porque o corpo é adaptativo. O corpo, principalmente de quem tem obesidade, ele é um corpo extremamente eficiente. Só que essa eficiência, infelizmente, é usada para o mal. O que é essa eficiência? Você para de comer, você para de gastar. Você come, você quer armazenar tudo. É uma eficiência para armazenar e guardar energia que é uma beleza. Então, o paciente com obesidade, existe essa teoria de que ele foi uma vitória na seleção evolutiva, pela teoria de Darwin, para sobreviver a períodos de maior escassez. Então, só que, infelizmente, a nossa abundância em tempo integral de comida, ela foi muito mais rápida. Tem uma coisa importante, bem legal, só para explicar. A gente fala assim, mas nossos avós tinham gene, a gente não tem gene? Como assim? O gene surgiu? Não. Aí é a questão da genética. Os genes se expressaram com abundância de comida em tempo integral. Então, assim, eles estavam lá, mas eles estavam silenciados. Aí, com a integral, com a exposição aos poluentes, com a exposição aos disruptores endócrinos, que são moléculas que alteram a ação, a produção ou a ação hormonal, ele se expressa mais. Então, eu vou dar um exemplo. Pai com obesidade aumenta o risco do filho nascer com obesidade com o mesmo DNA. Você tem um aumento da expressão dos genes da obesidade em pacientes com obesidade. Então, aquela coisa só da mãe emagrecer para ter o filho, acabou. É a mãe e o pai que tem que emagrecer. O espermatozoide altera mais ainda, porque ele é produzido o tempo todo. Tá? Pais com obesidade geram filhos com obesidade, mesmo usando o mesmo DNA. Porque você silencia os genes bons e você aumenta a expressão dos genes ruins, desde quando é bebê até a fase adulta do seu filho. E tem a genômica, né? Tem. Porque tem a genômica, tem os genes, a genética, tem a genômica e tem ainda uma coisa que às vezes se confunde, que é o hábito alimentar da família, né? O costume familiar, né? Então, os hábitos, as tradições, aquilo que te traz aconchego, e eu acho que tudo isso tem que ser olhado mesmo, né, doutor Flávio? Não, eu estou batendo na tecla da genética para mostrar que a obesidade não é só um fruto de más escolhas. E aí você tem os aspectos culturais que elas são muito enraigados, né? É muito difícil. Você, por exemplo, você está num lugar... Eu sou de família metade espanhola mesmo, sobrenome é de Suara. O pessoal acha que é árabe, japonês, mas ele é uma cidade na divisa entre Valência e Catalunha, mas meu avô é catalão. Minha avó é galega
e meus avós, parte de pai, são da Itália. Então você tem metade e metade. E são culturas que ambos comem muito. E eles são primeira geração, eu sou segunda geração. Eles são primeira geração vindos da Europa, pós Segunda Guerra Mundial, meus avós pós Guerra Civil Espanhola. Então era uma insegurança alimentar muito grande. O que eu quero chegar nisso? A obesidade ela chega com muita força na geração seguinte daquela que sofreu por falta de comida. Tanto que hoje na África você tem obesidade, a obesidade no Brasil migrou dos níveis socioeconômicos mais elevados para a classe mais baixa, para a média. Então você tem uma migração para a primeira geração. E existe uma questão genômica associada com a questão de você alimentar. O italiano tem bem, que é a comida coma que te faz. Então, assim, você tem todas as tradições que juntam com a questão genética e com aquela questão de absorver a comida, porque a geração passada passou. Então, você tem uma influência intergeracional. Então, o que você sofre, você passa no DNA para o seu filho, imprintando as ações genéticas. E, no fundo, você tem a metabolômica. O que é a metabolômica? Para mim, é um assunto muito bacana. Eu passei quase um mês em Birmingham, na Inglaterra, em outubro, trabalhando com um dos maiores, se não acho que hoje é o maior centro de metabolômica do mundo. Ele é uma análise do metabolismo global, que é a resultante da genoma com o meio ambiente. Então, ele me dá a resposta no final das contas. O que é isso? Tá? Então, esse é um outro futuro. A gente vai estudar muito metabolômica. Ela tem respondido a questões que a gente não sabia responder sobre várias doenças. E ela, entre elas, a obesidade. A metabolômica só me lembra um assunto que dá outra live, que é a questão dos probióticos e obesidade. Mas aí é assunto muito, muito longo, né, doutor Flávio? Doutor Flávio, sensacional. Acho que está todo mundo comentando aqui, um monte de coraçõezinhos, né? A gente conhece o seu perfil de ser extremamente atualizado, né? E a gente admira muito o seu trabalho, tá? Mas o nosso tempo está acabando. Eu queria te dar um tempinho para você dizer umas últimas palavras, dar um recado, para a gente poder, infelizmente, encerrar essa live maravilhosa. Não, eu sou péssimo de encerrar lives. Eu ainda acho que o principal é o seguinte: é entender que que nós somos seres humanos, entender que nessa digitalização forçada que a gente sofreu, a humanização é o que conta e que dentro da obesidade o caminho da robotização não deu certo. Então nós estamos rumo à humanização, que significa personalização, individualização. Não existe o certo ou errado, funciona ou não funciona. É para quem, para quê e quando. Tá? E durante a pandemia, o que você fizer já está ótimo. Se conseguir não ganhar peso, está maravilhoso. E essas estratégias elas vêm para solucionar não como sendo melhores, mas como sendo alternativas para quem não consegue as estratégias clássicas, tá? Ok. Doutor Flávio, só agradecer, foi realmente incrível. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado porque isso é um alento, inclusive, para as pessoas que estão em casa e aí angustiadas com o ganho de peso, né? Uma honra estar aqui com você e, de repente, essa live vai ficar disponível, tá, gente, por 24 horas. Depois a gente sobe para o YouTube da Farmacotécnica, então caso queira indicar para alguém assistir, está aí disponível. Doutor Flávio, gratidão, muito obrigada. E, gente, boa noite. Vamos encerrar aqui. Até breve. Eu estou honrado pelo convite. Um grande abraço. Grande abraço. Sucesso no seu estudo, viu? Pode deixar. Darei notícias em breve. Tá? Tá bom, tá jóia. Pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.